Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 3, onde ele aborda os meios de separação, né, as técnicas de separação que pode ser utilizado aí para separar as misturas heterogêneas. Então nós temos aí, gente, inúmeras técnicas de separação que é possível utilizar aí no dia a dia ou também no processo industrial para separar aí as misturas heterogêneas. Lembrando que as misturas heterogêneas, normalmente, elas são aquelas misturas que não se dissolve 100%. Então, existe sempre aí algumas faces, né, que faz com que haja o processo de insolubilidade. Normalmente, esses processos de separação, né, de misturas heterogêneas, elas trazem um benefício muito grande aí para esse meio econômico. Então, ela ajuda a dar um índice muito maior aí de obtenção do meu produto. Então, no caso da minha matéria. O primeiro meio de separação de mistura, nós temos aí a peneiração. Então, a peneiração, ela faz com que os fragmentos maiores, né? Então, normalmente, o que nós temos aí de insaturação, né? Normalmente é usado aí no minério. Ele passe aí por uma esteira, né? Onde eu vou ter diversos tipos de pedaços, né? De fragmentos, aonde vai ser separado aí apenas a parte mais fina, né? Então, normalmente é colocado-se uma esteira, né? E aonde vai ter tamanhos aí que devem representar aí o valor exato em que há o processo de peneiração. Então, normalmente vai ter aí uma corrente, né? Como se fosse uma esteira que se move em movimento retilíneo, aonde eu vou ter uma quantidade específica aí de poros para que haja o processo aí da obtenção desse minério específico onde ele deseja utilizar a peneiração. Essa peneira aqui, gente, ela é uma representação, né, de uma forma mais tecnológica, um pouco mais abrangente, mas normalmente usava-se, né, para captação do ouro, né, e pedras preciosas, a peneira mesmo manual, né, aonde era utilizada em contato com a água normalmente, né, então a peneira ela servia para retirar, né, substratos aí, pedaços do fundo do mar. E na peneira ficava apenas esses fragmentos, aonde normalmente era achado aí pedras preciosas. Nós também temos aqui alguns tipos de peneiras usadas em laboratório para separar certos materiais e tipos de misturas. Nós conseguimos visualizar que nós temos aqui algumas peneiras, né? Aonde o fator mais importante, galera, que eu quero que vocês entendam, é o tamanho, né? De cada poro, de cada buraquinho que tem aí em cada peneira. Então, de acordo com o que eu preciso utilizar, de acordo com o que eu quero peneirar, eu vou ter aí um tecido, né? Aonde eu vou ter um poro menor. E dependendo do que eu preciso, aí vai aumentando o índice aí de buraco na tela, tá, gente? Então, as peneiras, elas são usadas aí de diversos tamanhos, tá? Para que haja o processo de obtenção do tamanho que eu desejo, né? Do que eu estou precisando. Então, essa peneira aqui, gente, ela tem um valor específico aí, aonde ela também faz com que haja aí a separação da mistura desejável. Depois, gente, na página 11, nós vamos falar sobre o processo de levigação. Então, o processo de levigação, gente, ele também é muito usado aí na captação de alguns ouros, né, e outras pedras preciosas, aonde, gente, existe um processo muito importante que ocorre aí nos sólidos, né? Automaticamente, gente, é necessário aí o contato com a água, então é importante que haja essa presença, né, de separação da terra e desse barro, né? E automaticamente existe também uma alavanca aonde é passado todos esses extratos, né, que são retirados. Então, normalmente, gente, é uma estrutura aonde vai ter a água corrente, né? Eu preciso de um sistema onde a água vai estar ali passando o tempo todo e automaticamente ela vai atravessar esses barros, né, esses pedaços de barro que são colocados aí na tela e automaticamente
eles ficam observando naquele sistema se tem a presença aí de algum metal ou se tem alguma presença de alguma pedra preciosa. Então, normalmente nos garimpos são usados aí esse tipo de peneira, como eu falei para vocês, e também é usado aí o método de levigação, que é quando eu tenho um aparelho específico, normalmente feito de madeira, aonde ele tem aí a presença da água corrente e também do barro, né, aonde normalmente são encontradas aí essas pedras preciosas. Depois eu vou ter também, gente, o processo da catação, que também é muito parecido com o da peneiração. Só que na catação, gente, ele utiliza aí, gente, uma peneira um pouco maior, aonde ele vai mergulhar também na água corrente, no caso no rio, e ele vai trazer para a superfície esses pedaços aí de metais, né? Esses pedaços de substratos, né, que estão presentes na água. E aí vai precisar do processo manual, aonde a pessoa que está fazendo esse sistema de separação, ele vai achar aí qualquer indício aí de pedra preciosa. Então, a catação, gente, ela ocorre pelo processo do manuseio, né, dessas técnicas, só que normalmente o foco principal é o aparelho que é utilizado. Então, na catação, ele utiliza aí essa peneira para fazer a captação aí desses sistemas. Depois eu vou ter também, galera, a separação magnética, tá? Na separação magnética, ele também separa, né, esses sistemas aí específicos, só que ele vai usar um processo de dipolo elétrico. É como se fosse um ímã presente, né, na parte de cima do guindaste, quando ele aproxima-se, normalmente, de materiais que são opostos, né, às suas estruturas, então vai ocorrer ali a atração, né, desses sistemas de cargas diferentes, né, então ele faz com que haja a aproximação, então em um mesmo sistema ele consegue captar aí às vezes 10, 20, 30 peças, dependendo do tamanho do ímã, então acaba ganhando muito tempo com esse tipo de serviço. Na página 12, ele vai falar sobre os processos de tratamento de água. Então, no caso aqui, gente, a partir do momento que existe, né, as estações de tratamento de água, é necessário que haja aí, gente, o uso de alguns produtos químicos, né, que vai fazer com que a sujeira que se encontra na água, ela acaba se precipitando, ela acaba aparecendo, né, aonde vai ser um processo que vai fazer com que essa sujeira ocorre o processo da coagulação. Então, normalmente eles vão utilizar aí alguns reagentes químicos, como sulfato de alumínio, sulfato de ferro 3 e também outros coagulantes. E ele vai fazer com que haja um processo de agitação da água de uma forma bem rápida, né? E aí, o foco principal, gente, é aumentar a interação entre as partículas dispersas, formando o coágulo. Então, aqui na imagem a gente consegue perceber a coagulação que está formando aí em meios onde tem diversas misturas, então diversos poluentes. Depois, no caso da decantação, gente, ocorre quando tem o processo do descanso, né? Então, a partir do momento que passa por essa agitação, onde forma-se esses pedaços, né, de propagação, né, aonde tem a união desses poluentes, a próxima etapa é fazer com que eles descansem, né? Então, essa água que sofreu essa agitação, que conseguiu, né, unir-se a alguns poluentes, ela vai ficar em repouso por algumas horas. E automaticamente ficando em repouso, todas essas sujeiras, esses poluentes que estão na água, a tendência é eles irem para o fundo do recipiente. Então, é uma forma de tirar essa água desse sistema sem levar esses poluentes que foram ajutados, que foram somados aí através do sulfato aí de ferro e o sulfato de alumínio. E automaticamente eu vou ter um outro meio de separação que é chamado de centrifugação, que normalmente é usada aí na área da saúde, aonde eles vão utilizar essa máquina para fazer aí diversas análises aí de sangue, né? Normalmente é usado em laboratórios e ela faz com que esse sistema de sangue que é retirado aí para análise de exames seja colocado dentro de uma máquina onde vai ter o aceleramento desse sistema.
Acelerando o sistema, ele consegue fazer a separação desse sistema dentro dessa composição. Então, ela consegue separar aí as partículas que formam aí o sangue. Então, é possível, né, fazer com que haja a separação de algo que normalmente a gente só consegue visualizar aí através de um auxílio de um microscópio. Então, por exemplo, o sangue eu só consigo visualizar, né, através de um auxílio de microscópio. Então, eu consigo perceber que é uma mistura heterogênea. Mas, normalmente, a olho nu, eu posso dizer com toda certeza que é uma substância homogênea, porque eu não consigo visualizar nenhuma fase. Tá bom? Então, esse processo de centrifugação, ele permite ter a certeza que é um processo aí de mistura heterogênea, porque ele vai acelerar as suas partículas e ele vai conseguir fazer com que haja a separação dos sistemas que estão presentes ali no sangue. Depois, um outro meio que nós temos aí é a filtração, né? Praticamente no nosso dia a dia, nós fazemos isso com muita frequência, né? Quando nós vamos fazer um suco ou um café, nós estamos utilizando aí um filtro, né? Um processo de filtragem, aonde ele ajuda a separar também aí os sólidos dos líquidos, tá? Então, a filtração, ela é muito importante, ela ocorre praticamente em todos os meios, né? Aonde nós temos aí sólidos e líquidos, né? Então, quando nós vamos fazer um café aí de uma forma manual ou até mesmo através de uma cafeteira, é necessário colocar o filtro, né? Para que aquele pó seja totalmente usado através da passagem da água e ele fica ali, gente, depositado naquele filtro. Então, é um processo de filtração. E também nas estações de tratamento de água tem esse processo de filtração que ocorre normalmente na fase final. Então, nós temos lá a água cheia de poluentes, aonde vai ter a presença de uns produtos químicos, né, que eu falei para vocês, que são os sulfatos, aonde eles vão fazer com que haja uma agitação dessa água, formando os coagulantes. Depois, ela vai ficar em repouso, ela vai descansar. Então, aqueles sólidos, aqueles dejeitos, eles vão para o fundo do recipiente e na parte de cima fica apenas a água, praticamente limpa. E depois, a última fase, gente, é ter aí a filtração. Então, nesse sistema de filtragem, vai ficar as impurezas e depois vai passar apenas a água. E no caso, a última etapa aí é a presença do iodo, que vai fazer com que haja totalmente a limpeza desses sistemas. E aí nós temos um processo de filtração dentro de um laboratório. Então nós temos aí o funil, nós temos 2 Becker, né? Aonde no funil eu tenho um papel filtro e no Becker aqui eu tenho os misturas, né? Ele não especificou qual tipo de mistura, mas aí automaticamente passando pelo meu funil, a parte cinza, né, ela vai ficar ali armazenada no processo de filtração e no Becker vai passar apenas o líquido, vai ficar apenas o líquido. E aí, gente, a partir do momento que eu tenho a filtração, eu também tenho um outro campo, né, aonde ele consegue fazer a separação de mais de um constituinte, né, que é chamado de dissolução fracionada. Então, vamos imaginar que eu tenho aí, gente, mistura, né, eu tenho areia e sal. Então, automaticamente, eu vou utilizar aí a dissolução fracionada para fazer essa separação. Aí, vamos imaginar que eu acrescento a água dentro desse recipiente. Então, eu tenho areia, sal e água. Automaticamente, eu vou precisar utilizar a filtração e mais um outro processo. Então, a partir do momento que eu tenho 2 sistemas e eu consigo usar a filtração, maravilhoso. Mas a partir do momento que eu tenho mais de 2 sistemas e eu vou ter que utilizar outro meio de separação, então apenas um meio não vai ser o suficiente, então vai ser chamada aí de dissolução fracionada. Então, para separar a água, né, e o sal, eu vou usar o processo da evaporação. E para separar a areia e o sal, eu uso a filtração. Então, automaticamente, eu utilizo aí o aquecimento, né, desse sistema. Então, a água e o sal, ele vai ser aquecido, então, automaticamente, ele vai sofrer aí o processo da evaporação e vai ficar retido no recipiente aí, gente, pela filtração, apenas a areia. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham entendido esses meios, né, essas técnicas de separação de mistura. E na nossa próxima videoconferência, nós vamos estar abordando aí
mais um pouquinho sobre cada uma delas, né? E a importância de ter essas técnicas de separação de misturas heterogêneas, né? Então, tudo isso acaba facilitando ainda mais o nosso cotidiano, ainda mais o nosso dia a dia, porque muitas dessas técnicas, elas não ficam apenas em laboratório ou em alguns lugares específicos, elas acabam sendo abordadas